Olá, eu sou a Mabel do canal Artétipos e neste vídeo eu vou dar sequência a esta série de vídeos sobre as 7 leis herméticas, o que elas são, como compreendê-las e como aplicá-las de forma prática na sua vida. Hoje eu vou explicar a segunda lei hermética, a da correspondência. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu peço que depois você assista, para que você consiga compreender melhor essas leis universais, que estão todas correlacionadas. De uma forma muito resumida, no vídeo anterior, eu falei sobre a primeira lei hermética, a lei ou princípio do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo é mental. O que isso significa? Que tudo o que existe no universo, que nós conhecemos e aquilo que não conhecemos, foi antes pensado, criado e sustentado pela mente do todo. Essa consciência infinita que está em tudo, que é pura inteligência, criatividade e potência. Nós vimos como o todo cria. Como o todo cria esse universo, por exemplo, em que vivemos. Que o todo é a fonte de tudo que existe, existiu e existirá. E que ele, o todo, não está separado da criação. Por quê? Porque ele está dentro de tudo, está em tudo. Não há nada fora dele, não há nada separado. Ele está em tudo em essência, assim como uma onda do mar faz parte do mar, mas tem a mesma essência desse mar. A mesma qualidade, só que não a mesma potência. Nós humanos e todos os seres deste planeta, mineral, vegetal, animal, os seres dos outros planetas desse universo, todos nós somos uma centelha desta luz infinita do todo. Somos uma parte desse todo que tudo sabe, que tudo pode. Nós temos a mesma essência e qualidades, atributos desse todo em potencial. Tudo bem? Então vamos à aula de hoje. Por que é importante conhecer essas leis universais, as leis herméticas dessa filosofia, né, do hermetismo, essa filosofia tão antiga, né? Bem, como eu falei no vídeo passado, conhecimento é poder. Essa já é uma grande justificativa. Poder do quê? De fazer melhores escolhas na vida e, consequentemente, ter melhores resultados. Quanto valeria um conhecimento que apontasse para você com exatidão qual parceiro ou parceira é melhor para os seus negócios? Qual é a melhor profissão para você expressar as suas capacidades e ter uma ascensão na carreira? Qual a pessoa certa para ter um relacionamento amoroso onde os dois cresçam sem parar? Qual as melhores escolhas para ter mais saúde física, mais saúde mental? Ou seja, quanto valeria você ter um conhecimento, você saber como funciona a realidade e como você espelhar a sua vida em um ser que tem poder absoluto, que cria, governa e sustenta esse universo que chamamos de universo material. Qual o valor disso? Esse conhecimento não tem preço e ele está disponível àquelas pessoas que se dedicam a estudar, a compreender e aplicar em suas vidas as leis herméticas. Na primeira lei hermética, a lei do mentalismo, nós aprendemos que tudo que existe é criado antes pela mente infinita do todo. Na segunda lei, que vamos ver hoje, chamada lei da correspondência, nós veremos que o que se aplica ao todo se aplica às partes, ou seja, a nós humanos. Nós podemos criar com a nossa mente porque ela é parte da mente do todo e tem os mesmos atributos em potencial, guardadas as devidas proporções. Falei isso no vídeo anterior. Não podemos achar que nós temos o mesmo poder que o todo.
A lei ou princípio da correspondência diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Bem, isso não significa que seja igual, e sim que é similar, ou seja, as coisas se assemelham nos diferentes planos, nas diferentes dimensões da existência, respeitadas as diferenças próprias de cada uma, como por exemplo, a energia, a informação, o grau de consciência de cada plano ou cada dimensão. Isso é, apesar de cada dimensão ter características próprias, as regras que valem em planos superiores valem nos inferiores. As regras são as mesmas. Mas o que significa em cima e embaixo? Muitas coisas. Vamos ver algumas delas. No universo, existe uma estratificação. Por exemplo, no ser humano nós podemos ver 3 planos distintos: o físico, o mental e o espiritual. O plano físico, ele é denso, palpável. O mental é mais sutil e o espiritual ainda mais sutil. E todos os planos coexistem ao mesmo tempo e interagem em nós. De uma forma correspondente, isso se aplica também aos planos da existência, o que nós conhecemos de uma forma equivocada como dimensões. Estamos na terceira dimensão, como é conhecido popularmente, né? Vivemos numa realidade de 3 dimensões, onde as coisas têm comprimento, uma altura e uma profundidade. 3 medidas do espaço, 3 planos, por isso tridimensional. Apesar de que hoje a ciência já sabe, através de Einstein, que o espaço e o tempo formam um contínuo. Então seria uma 4ª dimensão, mas vamos simplificar as coisas por aqui, tá bom? Então vivemos na 3ª dimensão, como conhecemos aqui, essa dimensão material. Acima, nós temos a 4ª dimensão, conhecida também por dimensão astral, com as suas diferentes camadas: astral inferior, astral superior. Depois temos a 5ª dimensão, a 6ª, a 7ª e assim por diante. São infinitas as dimensões da existência. Quanto mais elevada a dimensão, mais sutil, mais diáfana, menos material, menos densa. De uma forma correspondente, nós, seres humanos, seres multidimensionais. Nós temos um corpo físico mais denso, mas também temos outros corpos mais sutis: o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o átmico. Esses corpos em nós ocupam dimensões diferentes, mas ao mesmo tempo. Essas dimensões têm características diferentes, mas todas elas obedecem às mesmas regras, as leis universais que estamos tratando aqui nesta série de vídeos. Esses nossos corpos são diferentes, mas eles conversam entre si, eles trocam informação, se interpenetram. Os corpos mais sutis ou elevados influenciam o corpo físico e o corpo físico interfere nos demais corpos. Por exemplo, se você está doente, está sentindo muita dor, isso vai repercutir negativamente no seu estado emocional, não vai? Por sua vez, se a sua mente está perturbada, isso interfere negativamente na saúde do seu corpo físico. Isto é, você começa a somatizar, trazer para o corpo os problemas da sua mente, que podem ser medo, ansiedade, preocupação, tristeza, raiva. Quanto maior o estado de consciência de uma pessoa, ou seja, quanto maior a capacidade dela perceber como funciona a realidade, mais ela se aproxima da mente do todo, cuja percepção é total, é infinita. E se a sua percepção é grande, maior será a sua capacidade de criar uma realidade mais favorável para você.
Mais alegria, mais amor, mais prosperidade, mais criatividade para resolver as adversidades que surgem no caminho. Resumindo, você vai ter uma vida com menos problemas repetitivos, uma vida mais fluida, mais plena. Nós vimos no vídeo anterior como o todo cria e organiza a criação, utilizando para isso os arquétipos. Arquétipos são as primeiras emanações do todo, as formas, os moldes que criam os tijolos dessa existência. Os arquétipos são os modelos mentais do que toda a criação precisa viver um dia. Os arquétipos possuem os atributos, as qualidades fundamentais para que nós tenhamos uma experiência rica. Por exemplo, que qualidades? Confiança, proatividade, intuição, amor, prosperidade, justiça, inteligência, liderança, cura, criatividade, mestria, sabedoria, heroísmo, coragem, alegria, totalidade, princípio masculino yang, princípio feminino yin e assim por diante. Cada qualidade destas que eu citei é um arquétipo. E existem infinitos arquétipos moldando tudo no universo. Ficou claro? Então, depois que o todo criou os arquétipos, através de um processo holográfico, esses arquétipos surgiram em todos os planos e dimensões da existência, criando todas essas diferentes realidades. Então, arquétipos são como moldes de tudo o que existe, seja formas, temperamentos, comportamentos. Eu falei que de maneira holográfica, né? O que é um holograma? Holograma é uma imagem, uma fotografia em 3 dimensões, causada pela interferência de raios luminosos sobre um objeto. O holograma reproduz perfeitamente o objeto todo. E se nós pegarmos esse holograma e cortarmos em pedaços cada vez menores, nós continuaremos vendo a imagem do objeto, só que um pouco menos nítida. De uma forma correspondente, a nossa consciência, a nossa mente, sendo uma parte, um holograma do todo, contém a totalidade da informação do todo, do universo. Assim como as tradições filosóficas, espirituais da humanidade do passado vêm dizendo há milênios, de uma forma bem metafórica. O que essas tradições diziam? No cristianismo, assim na terra como no céu. No judaísmo e no cristianismo também, o Pai está dentro de nós. Na filosofia hermética do Antigo Egito, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está embaixo é o que está em cima, que é o que nós estamos tratando hoje. Tudo o que está dentro é igual a tudo que está fora. Assim diziam e dizem os Upanishads no hinduísmo. A mente de um sábio em repouso é o reflexo de todo o universo. Isso Lao Tse dizia no taoísmo, na China antiga. Na verdade, os arquétipos estão em todos os planos da existência e eles nos influenciam completamente. Vocês querem ver um exemplo? No plano físico, diferentes arquétipos moldam o nosso tipo físico, que nós chamamos de biotipo. Esses arquétipos também moldam a organização e o funcionamento das nossas células. A nossa célula tem um padrão arquetípico, assim como os tecidos do nosso corpo e os órgãos especializados. Quer ver um exemplo? Existe o arquétipo de um fígado. É a ideia perfeita, o molde perfeito de um fígado. Esse arquétipo fornece a nós a informação de um fígado perfeito. Já no plano mental, diferentes arquétipos influenciam a nossa visão de mundo, a forma como nós percebemos a realidade e também o nosso comportamento, o nosso temperamento, o nosso jeito de ser,
as nossas habilidades. Então nós vemos, tem pessoas que são mais coléricas, outras que são mais tranquilas, mais introvertidas. No plano espiritual, diferentes arquétipos regem as nossas encarnações, atuando como um plano diretor das nossas experiências, visando o quê? A nossa evolução. Assim nós podemos viver o arquétipo do mago nesta vida, do sábio numa outra, do curador em uma outra e assim por diante. De forma correspondente, os diferentes arquétipos existem em outras dimensões. Já ouviu falar nos orixás? Cada orixá tem um conjunto de qualidades, energia e informação. Os mitos, os deuses, os anjos. Por exemplo, a consciência crística, vivida tão perfeitamente por Jesus. Os arquétipos estão em tudo. Nas pessoas, nas formas, nos comportamentos e também nas situações, no geral. Por exemplo, nas situações dos despertos neste planeta serem perseguidos e eliminados. Isso é uma situação arquetípica. Outros exemplos, o arquétipo da dança, vivido tão perfeitamente por Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn. O arquétipo do cientista, vivido por Einstein e Madame Curie. Arquétipos da mãe, do pai, da criança, do artista, do curador, são inúmeros. A lei da correspondência, a segunda lei hermética, diz que o que nós vemos nessa terceira dimensão é um reflexo do que está na quarta, na quinta e assim por diante. Então, se aqui está tendo um clima ruim no planeta agora, guerras, conflitos entre as pessoas, isso reflete uma guerra espiritual no astral, que acaba se manifestando aqui no plano físico e essas guerras, uma interferem na outra. Isso também serve para paz, para tempos de prosperidade. Apesar de estar sob a influência dos mesmos arquétipos, cada dimensão da realidade, cada plano, se manifesta de diferentes maneiras, porque a substância, a matéria que constitui cada uma das dimensões é um pouco diferente. Cada dimensão vibra diferente, tem uma frequência própria que a caracteriza. Nós veremos a lei da vibração em um próximo vídeo. Voltando, algumas diferenças interessantes nessa lei da correspondência. Quanto ao tempo de manifestação na realidade da nossa criação mental, através da nossa intenção, isso acontece muito mais rápido na quarta dimensão em relação à terceira, sabia? A terceira dimensão, ela tem um redutor que faz com que aquilo que nós pensamos não seja criado imediatamente na nossa realidade. Isso é até uma proteção. Por isso, nós temos que dar um espaço e um tempo necessários para que aquilo que nós desejamos se manifeste. E para isso nós não podemos duvidar, não podemos ter ansiedade. Na quarta dimensão, você pensou, você criou. Por isso, é preciso ter maior domínio do que pensamos, do que sentimos, do que falamos, das nossas atitudes, já que tudo isso cria a nossa realidade. Conforme nós ascendemos, subimos para dimensões superiores, as formas continuam existindo, mas elas vão ficando cada vez mais mentais. Na quinta dimensão, a dimensão mental, nós começamos a perder a forma. Nós temos mais como um corpo de luz, mas os arquétipos continuam atuando assim como esse princípio do mentalismo, da criação mental. As regras valem para todas as dimensões, ok? Nas dimensões superiores, um ser consegue transferir todo o conhecimento, toda a sua informação a outro ser apenas mentalmente, através de blocos de informação. E nós não precisamos ir tão longe para observar esse princípio hermético da correspondência, pois todo o conhecimento que nós precisamos está dentro de nós, bem pertinho, holograficamente, e também temos o conhecimento refletido na natureza. Então é muito importante olharmos para dentro e para fora, para a natureza. Devemos prestar mais atenção na natureza. Quer exemplo? Correspondência de uma árvore
com a experiência humana. Pela medicina, pela filosofia chinesa, nós, os seres humanos, são que nem árvores. Tem raiz, que equivale à terra, tem um tronco, que equivale a ele, e tem uma copa, que equivale ao céu. Assim, nós, seres humanos, sofremos a influência da matéria e do espírito. Outros exemplos da lei da correspondência. As nozes. As nozes fazem muito bem ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso. E quando você abre, descasca, você vai ver que as nozes se parecem com um cérebro humano. O feijão faz bem para o rim, e se você olhar bem, o feijão tem a forma de um rim. Os fractais, que são ramificações, né, que nós vemos nas plantas, que reproduzem a planta toda. Você vai olhando cada vez mais fundo, você vai vendo a mesma imagem. Nas regiões costeiras dos continentes, você vai aproximando e vai vendo que aquela forma se repete cada vez em nível mais profundo. Isso são fractais. Um outro exemplo, o modelo do átomo, que se assemelha ao do sistema solar. Os elétrons orbitam em camadas em volta do núcleo, assim como os planetas orbitam em camadas em torno do Sol. Um outro exemplo, os vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório, veias, artérias, se assemelham aos rios. Os 4 elementos, terra, água, ar, fogo, correspondem à nossa carne, ao nosso sangue, à nossa mente, ao nosso espírito. Um outro exemplo, uma semente carrega dentro dela toda a informação, todo o projeto da árvore, de uma árvore específica. Outro exemplo, na forma espiral das galáxias, nós podemos ver uma correspondência com a nossa evolução espiritual. A cada volta dada, nós chegamos no mesmo ponto, só que em um nível acima ou abaixo, depende das nossas atitudes. Um outro exemplo de correspondência, a entropia física e mental. Como é que funciona? Assim como existe uma tendência à desordem com o tempo num sistema fechado, no universo material, na física nós chamamos isso de entropia, a nossa mente também tende à desordem se nós não colocarmos nela foco, uma ordem que depende da nossa vontade, do nosso querer, de uma decisão firme de não nos perdermos em pensamentos repetitivos e negativos. Então existe entropia material, existe a mental também. Outro exemplo. As qualidades da mente do todo estão embutidas na centelha divina que há em nós. Como? O todo se reflete numa supermônada, que se reflete numa mônada, que se reflete no eu superior, que se reflete na alma de cada ser. Então são fractais, fragmentos do todo, que são iguais ao todo, em potência. Assim como o que está em cima está embaixo, e o que está embaixo está em cima, ok? Mas o que está fora está dentro e o que está dentro está fora. Ou seja, a sua realidade exterior é uma projeção do seu mundo interior. O que é o mundo interior? As suas crenças, os seus pensamentos mais repetidos, mais fortes, seus sentimentos e percepções. Então, para saber como você está vibrando, basta você analisar a sua realidade. E a realidade, se você não tiver domínio do seu ser, a realidade caótica do ambiente, ela vai influenciar o seu mundo interno, ok? Mas como nós podemos usar esse conhecimento na prática? Nós vimos vários exemplos. Basicamente, nós devemos usar as qualidades que nós recebemos do todo, holograficamente, através dos arquétipos, em todas as nossas escolhas. Fazer escolhas cada vez mais conscientes. Veja bem, o todo cria sem parar. Ele é benevolente, ele é abundante, é criativo, inteligente, amoroso, justo, saudável. Todas essas são qualidades arquetípicas que já existem em você, esperando apenas para serem vividas.
Tudo se origina na mente infinita do todo e, holograficamente, é projetada através dos arquétipos em cada dimensão da realidade. E esses arquétipos precisam ser vivenciados para que a nossa vida flua em qualquer dimensão que nós estivermos. Você já sabe qual o seu arquétipo regente? Se já sabe, você está vivendo esse arquétipo plenamente? Você está vivendo à luz desse arquétipo? Ou você está jogando essas qualidades recebidas para baixo do tapete e criando sombra? Uma dica: se a sua vida não está fluindo como deveria, em uma ou em todas as áreas, é porque existe uma sombra em você impedindo. Essa sombra tem que vir à tona, ser aceita e integrada ao seu ego. Quando você faz isso, a energia vital que corre em você pode ser utilizada sem impedimento, sem estagnação, para que você crie com maior qualidade em todos os setores da sua vida. Que a sua vida flua da melhor maneira possível. Quanto menos você trabalha a sua sombra, mais energia ela produz. E se você continuar concretando essa energia, tentando manter debaixo do tapete, sem dar vazão conscientemente a ela, sem entendê-la, trazer à luz da consciência, o caos vai reinar na sua vida. A saída para tudo isso é trabalhar a sombra através da autoobservação, você observar os seus comportamentos, as suas escolhas, por que você está fazendo essas escolhas, buscar o autoconhecimento, buscar o conhecimento de como funciona a realidade, que é o que nós estamos fazendo nessa série de vídeos, explicando como funciona a realidade, através das 7 leis herméticas. Lembra? Conhecimento é poder. Bem, nós vamos ficar por aqui agora, e se você achou esse conteúdo sobre leis herméticas, sobre a 2ª lei hermética da correspondência, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui embaixo os seus comentários, o que você entendeu, qual o seu entendimento da 2ª lei hermética. E nós vamos nos ver no próximo vídeo desta série, As 7 Leis Herméticas. Fique com o meu abraço de sempre e nos vemos. Até lá!